3 famílias desalojadas continuam no centro de convenções de Ubatuba. A cidade ainda se recupera da forte chuva registrada na última quinta-feira. Em um único dia, choveu o esperado para o mês inteiro. No bairro Sesmaria, uma mulher de 55 anos morreu soterrada. Ainda de acordo com a prefeitura, 12 regiões da cidade tiveram alagamentos e deslizamentos de terra. Hoje, a chuva deu uma trégua e homens da Defesa Civil continuam monitorando as áreas afetadas. As atenções também estão voltadas para as famílias atingidas e que precisam de doações, principalmente produtos de higiene e limpeza. O material pode ser entregue na base da Polícia Militar, no Teatro Municipal, o Espaço Cidadão no bairro Maranduba, além do próprio Centro de Convenções. E vamos conferir agora como fica o tempo neste domingo em toda a região. Os detalhes no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o domingo segue com tempo encoberto e possibilidade de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 15 e 22 graus, em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o sol também aparece entre nuvens e no decorrer do dia pode chover em algumas cidades. Máxima de 29 graus em Paraibuna, 30 em Aparecida e Bananal e 27 em Cunha. A nebulosidade aumenta no litoral norte, onde também há previsão de chuva em algumas áreas. A máxima chega aos 30 graus em São Sebastião e Ubatuba. Em Taubaté, a máxima hoje chegou aos 30 graus. Amanhã o sol predomina, mas à tarde pode voltar a chover. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Mesma previsão para São Luís do Paraitinga, onde a máxima nesse domingo chega aos 29 graus. De volta ao litoral, o domingo segue com nebulosidade variável e pequena chance de chuva à tarde. A máxima chega aos 31 graus em Caraguatatuba. Após os recentes escândalos de corrupção na política que deixaram um enorme prejuízo para todos nós brasileiros, este ano os eleitores voltam às urnas para a difícil missão de eleger o próximo presidente da República e também a nova composição do Congresso Nacional, com a escolha de nomes para os cargos de deputados federais, senadores, além dos deputados estaduais. E seguindo uma tendência da eleição passada, quando as campanhas já foram mais enxutas em termos de investimentos, a internet será uma importante ferramenta tanto para os candidatos divulgarem as suas propostas, como para os eleitores definirem suas escolhas. Esse é o assunto da nossa entrevista de sábado, que recebe o jornalista e consultor de marketing político digital e também professor da Unital e que, inclusive, escreveu um livro sobre isso, Ednelson Prado. Muito obrigada pela sua participação. Prazer é meu, obrigado. Bom, a internet já vem sendo usada aí nas últimas eleições, mas a cada eleição ela vem ganhando uma maior proporção. Esse ano, ela deve ganhar um espaço ainda maior aí para os candidatos? Essa é a grande expectativa, né? Nós temos aí o processo de evolução do uso da internet nas eleições desde 2008, efetivamente, mas a eleição de 2018, sem sombra de dúvidas, é a que gera a maior expectativa em termos de participação dos candidatos na rede mundial de computadores, né? Por conta do período mais curto de eleição, a pré-campanha, que agora é permitida, ganhou um espaço maior e uma importância também muito maior. E como a internet, as redes sociais, elas trabalham diretamente com relacionamento, e relacionamento é uma questão de construção, quanto mais cedo o candidato começar, maior a possibilidade ali na frente, no período de campanha, ele conseguir fazer o que a gente fala de conversão do voto, quer dizer, aquelas pessoas que estão lá participando, dialogando, converterem em voto no momento da eleição. Então essa é a expectativa. Mas tem muito candidato ainda um pouco resistente, né, a essa questão de usar a internet, principalmente as mídias sociais, porque a gente percebe que esse tipo de uso dessa ferramenta não pode ser amadora mais, né? Ela precisa de uma equipe, de um investimento. É de graça para a gente acessar, mas para você veicular, muitas vezes você precisa de um investimento. E a gente percebe ainda essa resistência e, na verdade,
é uma ferramenta importante de ser explorada, né? É uma ferramenta importante, precisa de planejamento, né? Se você tem um objetivo, você tem que traçar as etapas que você vai cumprir até alcançar esse objetivo, que no caso é a conversão do voto. E isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção, porque assim como ela pode ser extremamente positiva para o candidato, um uso equivocado também pode trazer muitos prejuízos à imagem. Sim, porque o efeito é imediato, né? A resposta, né, do eleitor é muito imediata. É instantâneo, né? Então, e ganha repercussão em proporções gigantescas de uma forma muito rápida, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, trabalhar com a internet na eleição precisa ser feito com muito cuidado, com muita atenção, para que você não tenha mais problemas do que benefícios. Mas, Ednelson, qual que é a recomendação que você daria, então, para o candidato, né, que está se preparando aí para as eleições, para usar essa ferramenta digital? Entender que a internet é um veículo de mão dupla, é um veículo para diálogo, para conversa, né? Então, você não vai para a internet apenas para expor as suas propostas, para expor quem você é, para contar a sua história. É para isso também, mas é muito importante dialogar com esse internauta, dialogar com esse eleitor, porque o eleitor está cada vez mais criterioso, então ele quer buscar mais informações. E se ele tentar conversar com você, que é candidato, e você não conversar com ele, ele vai conversar com o seu adversário. E se o seu adversário conversar com ele, a probabilidade dele começar a dar mais atenção para o seu adversário do que para você é muito grande. Então, é entender que é uma via de mão dupla, que é diálogo, é relacionamento. E relacionamento não se constrói do dia para a noite. Por isso que a pré-campanha é tão importante. E também a importância de se ter uma equipe, né, também para fazer esse trabalho e não o candidato querer abraçar isso sozinho. Até porque no período, por exemplo, de campanha, ele não vai ter tempo para isso, né? Ele vai ter o corpo a corpo, ele vai ter os compromissos, os debates, as reuniões com as lideranças, tudo isso faz parte do processo eleitoral. E ele precisa também estar presente na rede. Então, ele precisa ter uma equipe capacitada, porque ele precisa confiar nessa equipe que vai estar falando em nome dele na internet, nas redes sociais. É importante também ter um site, né? Apostar, tem as mídias sociais, mas é importante ter um site ali onde você vai ter mais espaço para expor as suas ideias. As redes sociais, a gente fala, né? Elas são alugadas, né? Porque esses espaços são de quem detém o poder dessas redes. O site não, o site é domínio próprio. E sem contar que o site, ele é menos efêmero. Na internet, nas redes sociais, as informações passam muito rápido, né? Onde o eleitor consegue se aprofundar é no site. Então, é no site que você consegue contar a sua história, consegue apresentar suas propostas a fundo, é no site que você consegue montar uma estrutura para rebater os boatos, porque eles fazem parte, infelizmente, desse processo eleitoral. Fake news, exatamente. Né? E que, infelizmente, por mais que o Tribunal Superior Eleitoral este ano esteja tentando trabalhar de uma forma a coibir essa prática, ela, infelizmente, existe, ela vai existir. Então, o site é um espaço onde você consegue rebater esses boatos, consegue informar verdadeiramente a população a respeito dos acontecimentos. Então, o site é uma ferramenta tão importante quanto as redes sociais. Bom, e tudo isso que você está falando, e mais um pouco, né? A gente pode ler aqui no livro, né, que você lançou recentemente. O que trata o livro, assim, qual que é a didática dele? O livro ele foi pautado para assessores e para candidatos, principalmente. Então, como a gente sabe que um livro técnico, às vezes, né, o assessor e o candidato, eles não têm paciência para ler, a gente construiu uma história. Então, a gente elegeu aí um personagem que é candidato pela primeira vez, então ele não gosta de internet, então ele vai ter que aprender tudo a respeito de internet. Então, a gente tenta traçar todo o caminho dele, desde o início até o fim da eleição. E cabe também ao eleitor, né, saber usar essa ferramenta para buscar as informações sobre o candidato, né? Porque informação não vai faltar. Não vai faltar. Se ele quiser pesquisar, ele tem condições de acompanhar e saber tudo a respeito de todos os candidatos, ou pelo menos da grande maioria deles, para poder fazer a escolha da melhor forma possível. A gente tem que lembrar sempre que o poder está na mão do eleitor e ele tem que exercer. E o eleitor também vai acabar usando essa ferramenta para levantar suas bandeiras, né? Mas também o eleitor precisa ter cautela aí na hora de fazer essa militância, né? Então, essa é uma coisa importante. Responsabilidade sempre, né? Porque é uma ferramenta muito forte, com um poder muito forte. A gente estava falando de fake news, a gente pode ajudar ou a gente pode destruir a imagem de uma pessoa. Então, a gente também, enquanto eleitor, tem que ter responsabilidade, inclusive para buscar a informação correta, né? Então, viu uma notícia na internet, fica sempre a sugestão de buscar fontes confiáveis, né? Vamos lá no site da Band, vamos lá saber se realmente essa notícia é verdadeira ou não, antes de compartilhar, até porque a justiça tem punido pessoas que curtem e compartilham notícias falsas. Exatamente. E ela vai ser cada vez mais rigorosa. Então, é importante que o eleitor tenha essa consciência. Tá certo. Ednelson Prado, muito obrigada pela sua participação e aí sucesso aí nessa trajetória com o marketing político. Eu que agradeço. Obrigado.
Mais uma parada aqui no Band Cidade no próximo bloco. Após 6 rodadas sem vencer, finalmente o Burrão desempacou na Série A2 do Paulista, no estádio do Joaquinzão. Venceu esta tarde o Votuporanguense. Os gols a gente mostra já já. E ainda, hoje tem Sidney Magal, criador da Sandra Rosa Madalena, em São José dos Campos. A gente volta em instantes, hora certa, 7h12.